Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira aqui falando com você nessa oportunidade. E hoje aqui num ambiente diferente, estou aproveitando a oportunidade de estar aqui num congresso de casais em Caxambu, Minas Gerais, e aproveitando aqui um espaço para falar com você de um assunto também importante. Eu quero falar sobre profecia e relacionado principalmente a esse momento político que estamos vivendo. Profetas e profecias. Por que então as profecias relacionadas a Bolsonaro, pelo menos até então, não se cumpriram? Mas antes de falarmos deste assunto, eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever em nosso canal, você clicar no sininho para que você seja notificado sempre que houver uma nova postagem e ao mesmo tempo você também esteja compartilhando, comentando e nos seguindo em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Tenho certeza que você será muito edificado, com certeza, com aquilo que nós temos aqui postado. Então, venha comigo e vamos analisar um pouco um tema muito importante e interessante, não só pelo nosso contexto, mas principalmente por se tornar e ser um assunto bíblico, um assunto das Escrituras. Nós queremos tratar com você, nessa oportunidade, sobre esta temática, profetas e profecias, porque muitas delas não se cumprem como se esperaria. Eu estou tomando esse tema para abordar com você exatamente por conta daquilo que se tornou uma questão um tanto comum nesses últimos tempos, em que nós estamos num processo, pelo menos até o dia 31 agora de outubro, um processo eleitoral. Muitos profetizaram, para não entrarmos no detalhe, porque foi mais de um, mas houve quem profetizou literalmente sobre a vida de Bolsonaro, sobre a vida de Michele Bolsonaro, dizendo que ele, inclusive no primeiro turno de nossas eleições, já estaria sendo eleito. E outros que ainda disseram que seria no segundo turno, e não foi. Sei que no momento que você estará assistindo esse vídeo, nós ainda estamos numa situação de apurações, de verdadeiramente se houve fraude ou não, enfim. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar dessa questão profética. O que as Escrituras realmente nos ensinam sobre isso? Porque não é só relacionado a este ponto específico, mas quantos que estão vivenciando problemas, quantos que estão vivenciando situações difíceis, exatamente porque se tornou fruto de uma profecia. Casamentos, mudanças, vendas, compras, e seja lá mais o que for, que baseou-se em alguma profecia. Então eu quero, de forma bem objetiva, caminhar com você aqui pelas Escrituras. Primeiro, a pergunta é essa: há profetas nos dias atuais? Podemos acreditar realmente que existe um profetismo? Teologicamente falando, há duas posições hoje teológicas quando se fala de profecia, basicamente sobre os dons espirituais. Existem os chamados cessacionistas. A teologia chama de cessacionistas aqueles que entendem que os dons espirituais eles foram característicos do ministério apostólico. Portanto, a partir do momento em que o último apóstolo deixou de existir, também cessaram-se os dons espirituais. Outros acreditam, baseado no texto de 1 de Coríntios, capítulo 13, verso 8, também são cessacionistas, de que a forma em que o texto está falando sobre quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será cessado, eles entendem que a partir do momento que o cânon das Escrituras foi reconhecido, o cânon das Escrituras ficou completado e oficialmente reconhecido, Concílio de Cartago, 397 d.C., e portanto é o perfeito, tudo aquilo que seria transitório, portanto os dons espirituais, também teriam cessado. Por isso, existe essa ala chamada cessacionista. Porém, existe o que na teologia chama-se continuistas. Os continuistas são aqueles que, baseados em muitos textos do livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto principalmente, capítulo 12, capítulo 14, e muitos outros textos, Paulo também falando aos Tessalonicenses, também a respeito sobre não extinguir o Espírito Santo,
sobre discernir as profecias e etc., estes chamados continuistas pela teologia entendem que os dons espirituais, que precisam ser regulamentados, analisados pelas Escrituras, mas que eles continuam até o dia da volta de Cristo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa nossa reflexão é: a Bíblia, primeiro de tudo, ela nos orienta a julgar a profecia, não o profeta. É muito interessante a gente entender isso. Então, ainda que julgando a profecia você saberá se o profeta é um profeta de Deus ou não, mas a Bíblia não manda você, a princípio, julgar o profeta. A Bíblia manda você julgar a profecia. E quais são os critérios das Escrituras para que se julgue a profecia? Primeiro, está no texto de Deuteronômio. E alguns desses textos eu vou lendo com você. Enquanto eu estiver lendo, o texto vai passando aí para você. Deuteronômio 18, verso 21 e 22, que são textos que não dá para a gente deixar de lê-los. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isto com presunção, não tenham medo dele. Então, a primeira regra que as Escrituras nos dizem, quando estamos falando de profecia, ela teve cumprimento, ou principalmente quando existe uma data, quando existe uma especificação, então você basicamente tem um momento certo em que ela terá que se cumprir ou não. Então esse é o primeiro requisito que as Escrituras nos ensinam. Segundo, é quando essa profecia ela é contra as Escrituras. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar um outro texto muito importante das Escrituras Sagradas, que está na epístola que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 8, quando também eu quero citar com você. E eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Ele vai dizer assim no verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Então, o que Paulo está dizendo é outro critério para se discernir uma profecia é se ela é contra as Escrituras. Então, as Escrituras sempre devem ser o carro-chefe, o padrão, o paradigma, aquilo que vai aferir, aquilo que vai inspecionar, aquilo que vai discernir a profecia que eu recebo. Outra recomendação da Bíblia é que quando a profecia ela aponta um outro objeto que não seja o próprio Deus como objeto de adoração. E você vai encontrar isso também em Deuteronômio, no capítulo 13, e os versículos de 1 a 3. E eu quero ler também com você. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então aqui outro critério que as Escrituras nos ensinam. E qual é o critério? Desde que Deus continue sendo o objeto da adoração, essa profecia pode ser entendida como uma profecia certa, correta. Mas se essa profecia está endeusando o próprio profeta, se essa profecia ela está endeusando, seja lá quem for, o objeto de adoração não é Deus, então essa profecia não é uma profecia de Deus. Outra, o profeta, ele produz maus frutos. Esse texto eu não quero ler, mas citar para você. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 17, quando Jesus está, inclusive, naquele contexto, falando de falsos mestres, de falsos profetas, ele começa a dizer que, apesar da gente não poder julgar os outros a partir de preconceitos e outras coisitas mais, porque começa no verso 1 desse capítulo ensinando sobre isso, mas ele diz assim, em relação a profetas, ensinadores, profecias e dons, a gente precisa ter um critério, um deles tem a ver com o caráter. E aí Jesus compara com fruto. Ele diz que há diferença entre obras e frutos. E obras nem sempre revelam quem são aqueles que estão as operando. Mas o fruto, que é aquilo que sou, aquilo que eu produzo,
aquilo que de fato eu exalo na vida, é que vai dizer quem eu sou de verdade. Então, a outra critério das Escrituras é quando o profeta, e portanto a profecia consequentemente, produz maus frutos. Então, se esse profeta tem na vida frutos que não sejam de justiça, do amor, da paz, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, enfim, frutos que sejam frutos de quem é de Cristo, então tem que fugir dessa profecia. Outra coisa que as Escrituras vão nos ensinar, quando as profecias elas são manipuladoras. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 16, verso 17 e verso 18, que a gente também precisa tomar muito cuidado para que aqueles que estejam ensinando, aqueles que estejam profetizando, aqueles que estejam de alguma forma se tornando profetas sobre a nossa vida, não estejam fazendo dos dons espirituais, principalmente do dom da profecia, uma forma de te conduzir ao seu bel prazer, te manipular em relação a alguma coisa. Por isso é importante que eu e você entendamos essa realidade. Por isso, por último, eu quero dizer que é quando as profecias não cumpre-se o seu tríplice propósito, que Paulo vai deixar muito claro em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Lá ele diz que a profecia vem com o propósito de exortar, de consolar e de edificar. E se ela não fizer isso, não está cumprindo-se conforme as Escrituras. Por isso eu fecho dizendo para você que siga a recomendação do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, onde ele está dizendo que julgue a profecia, julgue. Se a profecia acontece, julgue a profecia, porque é julgando a profecia que você descobrirá se há ou não um falso profeta. Que o eterno Deus te abençoe. E eu espero ter te ajudado muito sobre uma questão como essa. Até a próxima, assim querendo Deus.